Paz e graça, seja muito bem-vindo ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui. Hoje para mais um review. E no review de hoje nós iremos apresentar para você essa obra fascinante, fascinante mesmo, irmãos. A Fascinante Cultura Judaica, de Marcelo Oliveira. Mas antes de apresentar esse material para você, eu gostaria de convidar você a deixar o seu like e a se inscrever em nosso canal. O nosso review ele vai tratar deste livro. Uma capa muito bonita, uma capa muito interessante do Muro das Lamentações, com alguns judeus ortodoxos aqui fazendo as suas preces, as suas orações. Mas o que vale aqui dentro disso não é a capa, mas sim o conteúdo deste livro, daquilo que este livro tem para nos oferecer e daquilo que este livro vai nos proporcionar segundo aquilo que o autor se propõe. O autor, Marcelo Oliveira, ele é versado na tradição judaica, e quando eu digo versado, conhecedor da tradição judaica, ele não é um judaizante, mas sim um estudioso da cultura judaica. Ele tem muito a nos oferecer através deste livro, através desse conteúdo. Agora, sem mais delongas, eu vou começar a apresentar esse material para você, partindo aqui da contracapa, aqui uma vista panorâmica de Israel, com o Muro das Lamentações aqui no pé da capa, Mesquita de Omar, e algumas pessoas aqui próximo ao Muro das Lamentações, e etc. Aqui ele vai nos dar uma informação muito interessante com relação ao que o livro se propõe, ou aquilo que o livro vai tratar e abordar. A cultura judaica é uma jornada fascinante, complexa e maravilhosa. O judaísmo é um povo, uma civilização, um sistema legal, uma filosofia. Há inúmeras explicações para cada conto e múltiplas interpretações para cada mandamento. Segundo a cultura judaica, se houver 10 rabinos discutindo um tema, ao fim teremos 11 interpretações. Na cultura judaica, eles nunca falam de uma pessoa sábia. O tipo de indivíduo que é aclamado no judaísmo é conhecido como Talmidim Raham, o estudante de sabedoria ou da sabedoria. Compreender que sempre há mais a conhecer é o que faz alguém sábio. Neste livro, você conhecerá algumas preciosidades da cultura judaica, tais como a origem do nome Yerushalai, o rei Salomão responde aos enigmas da rainha de Sabá, os 4 filhos da Hagadá, o Midrash de Abraão e Terá, o Evangelho em Gênesis ou no Gênesis, por que o Eterno começou a Torá com a letra Beit, Avudar, Rodaiar, Bicat, Coranim. Então este livro ele vai abordar esses temas e outros tantos, a qual nós iremos começar a conhecer agora. O prefácio desse livro é de Exaltino Gomes. Esse livro é uma produção independente do Marcelo Oliveira, do pastor Marcelo Oliveira. O pastor Marcelo Oliveira gosta muito do Antigo Testamento, leciona a disciplina há alguns anos, é mestrado também nessa mesma área. O pastor Marcelo Oliveira ele não tem somente esse livro, mas ele tem alguns outros livros com prefácio de grandes homens como Hernandes Dias Lopes, o próprio Russell Shedd e etc. Aqui a capa de rosto, aqui o rosto. Nós temos aqui a Fascinante Cultura Judaica, Marcelo Oliveira, prefácio de Exaltino Gomes Coelho, as informações catalográficas, a apresentação do livro feita pelo próprio Marcelo Oliveira. Ele vai abordar aqui com mais minúcias aquilo que ele falou na contracapa. O prefácio deste livro, ele foi escrito, como já foi dito por mim, pelo Exaltino Gomes Coelho. Aqui no sumário nós temos o seguinte: a apresentação, prefácio. Agora aqui nós já entramos nos capítulos e daquilo que os capítulos irão abordar. As 4 espécies ou 4 tipos de judeus, os 4 filhos da Hagadá, o rei Salomão responde aos enigmas da rainha de Sabá, o evangelho do Gênesis, a origem de Yerushalai, o Midrash de Abraão e Terá, Nisgod, Hayasham, Devarim, as 10 palavras, Seder de Pessa, Avudá, Rodaiá, Bicat,
Koranim, as 3 bênçãos do louvor na cultura judaica, porque o Eterno começou a Torá com Beit. Então ele vai abordar esses assuntos que estão diretamente ligados à cultura, à tradição judaica. Para aqueles que gostam de estudar, de aprender um pouco mais da cultura judaica, esse livro é excepcional, interessantíssimo para você. Aqui nós já começamos a ver aqui as 4 espécies de judeus, ou os 4 tipos de judeus. Nós vamos encontrar aqui o Endrok, o Assidra, Lulav, a Murda, ou Hadaz, e dentro disso, ele vai também tratar que existe uma espécie de judeu que é Ahavá, ou seria o salgueiro. E essas ideias nós vamos encontrar lá em Levíticos. Levíticos 23, 40, que vai dar a ideia dessas árvores frondosas, etc, e etc. E aqui no próprio capítulo, o autor ele vai falar aqui, ó, prezado leitor, a quem você se assemelha? Ao Endrok, que tem sabor, escritura e fragrância prática. Ao Lulav, que tem sabor, mas não tem fragrância. Ao Hadaz, que não tem sabor, mas tem fragrância. Ao Ahavá, que nem tem sabor e não tem fragrância. 4 filhos da Haggadah. A Haggadah significa ensino, instrução, é uma espécie de instrução, de ensino, ligada diretamente à tradição judaica, aos sábios judaicos, que vão ensinar isso seus filhos, etc. Não tem nada a ver com o ensino legal, mas sim com contos e mitos da própria tradição judaica. Aqui a gente vai encontrar alguns mitos, vai estar falando aqui do Talmud, do Sanhedrin e de tantas outras questões que estão ligadas diretamente à tradição judaica. Aqui nós encontramos alguns enigmas, já no 3º capítulo, que foram respondidos segundo a tradição judaica por Salomão. Aqui são alguns enigmas que foram propostos pela rainha de Sabá ao rei Salomão e as respostas maravilhosas que o rei Salomão deu à rainha de Sabá. Aqui nós temos um capítulo interessantíssimo, o Evangelho de Gênesis. Aqui o autor ele vai propor uma ideia que você só vai encontrar no livro de Gênesis. É um segredo que está no livro, não tem nada a ver com cabala, nada a ver com essa questão de interpretação judaica. Olha só que interessante. Adam, homem. Sete, apontado. Enosh, mortal. Kenan, aflição, sofrido ou sofrimento. Mahalalel, Elohim bendito. Yared, descerá. Enosh, ensinando ou ensinamento. Metushalai, sua morte trará. Malek, o desamparado. Noar, conforto, descanso. Os nomes eles têm um significado muito importante, muito grande para todo estudante. Não estou dizendo aqui que nós devemos largar o cristianismo, irmos para o judaísmo, nada disso. Mas é uma cultura bela de se estudar e bela de se aprender com ela. Aqui nós temos a origem do nome Jerusalém ou Yerushalai, por que surgiu ou como surgiu segundo a tradição. O Midrash de Abraão e de Terá. Isso aqui é interessante, que Abraão ele vai fazer um desafio ao seu pai com relação aos deuses do seu pai, aos deuses de madeira. Abraão ele derruba esses deuses e fala que para seu pai, se esses deuses de madeira são realmente deuses, no outro dia esse Deus ele estará de pé, sem auxílio de mãos, e assim é um desafio feito entre filho e pai, e etc. Um grande milagre acontecerá lá, a Devarim. Devarim aqui é palavras, ele vem do nome Deuteronômio ali, o 5º livro da Torá ou do Pentateuco, o nome dele em hebraico é Devarim. Para quem ainda não sabe ou não sabia, este é o título no original hebraico. Aqui também nós já vamos chegando para próximo do fim do livro. Nós encontramos aqui as 10 palavras. Estão diretamente ligadas também
ao livro de Deuteronômio, o Ceder de Pessa ou de Páscoa, ou porque o Eterno começou a Torá com a letra Beit. Então aqui para quem gosta e quer aprender um pouco mais da cultura judaica, quer aprender um pouco mais daquilo que os nossos irmãos judeus têm para nos oferecer com relação à sua tradição, ao conhecimento que eles têm, ao método de interpretação que eles têm da palavra de Deus, esse é um material que é o pontapé. É bem bacana, gosto muito dele. Não tem uma nota assim a dar para esse material, claro que é um material introdutório para quem não conhece ainda nada da tradição, começar a entender um pouco e ver o que eles interpretam, como eles interpretam, mas para fim de conversa, vale a pena, é um preço bem acessível, é uma produção independente, como já falei. Você vai ter que acessar o site davarelohim.com.br para você conseguir adquirir este material. Você já vai falar aqui direto com o pastor Marcelo Oliveira para que você possa ter esse material em mãos. E no demais, meus irmãos, eu agradeço a vocês que acompanharam esse vídeo até o fim. Que a paz e a graça do nosso Deus seja derramada sobre vocês e tenha sempre em mente que a história judaica é uma fascinante história. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.